Hello, 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 boa noite, minha amiga, meu amigo, bem-vindos ao Conexão Flórida de número 39. Eu sou o Carlos Eduardo falando com vocês aqui de Aventura, ao norte do condado Miami-Dade. Essa é uma conexão de 3 pontas, sempre falo isso, virando aqui os satélites. Dessa vez eu não vou errar a cidade e vamos lá para Jundiaí. Fala, meus amigos e amigos. Tudo bem com vocês? Eric Pontório aqui direto da cidade de Jundiaí. Dessa vez o Carlos acertou. Estamos aqui direto. Eu mandei por escrito para ele, tá olhando. Isso, vamos agora lá para Orlando para conectar a próxima perna nossa aí. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Como vocês estão? Mais um programa, mais uma edição do Conexão Flórida. E aí, como vocês estão, meus amigos? Estamos conectados, estamos conectados. Estamos conectados. Os três all together now aqui. E olha só, tem gente com câmera nova. Aí, esbanjando qualidade na imagem, né? Ó. Que bom, isso é bom, isso é bom. Nem demais. precisou fazer maquiagem hoje. Hoje não, a câmera resolveu a... E aí? Mais uma segundona? Mais uma Beleza? segundona. Uma segundona. Não vamos enganar na galera, nós vamos ter que revelar. Essa é uma conexão malina. Essa é uma malina do bem. Essa é uma conexão gravada. A gente está gravando um pouquinho antes, porque na verdade a gente vai estar de vez em quando fazendo isso, né? A gente às vezes precisa um pouco mais de foco no conteúdo, e pouco mais foco no conteúdo, e a gente vai fazer assim. Mas estaremos... Quando o assunto é denso, né? Exatamente, mas estaremos aqui abaixo. O assunto é denso, mas nós não estamos ocos, não é mesmo? Não é abaixo, nós estamos no lado, né? Calma, para lá. Aqui. Estaremos aqui, ó, no chat, aparecendo, dando hellos para todo mundo. E hello. Já que todos que estão aqui estão nos assistindo, já peço de antemão para não esquecerem de, nesse momento, deixar o joinha, para curtir a live, para curtir o Conexão Flórida, a nossa Conexão Flórida, para fazer o seguinte também, caso você não seja um seguidor, um inscrito no nosso canal aqui no YouTube, YouTube? Não, YouTube. Bono. I will follow. Sunday, Bloody Sunday. Não. No YouTube. Se você não nos segue aqui no YouTube, no nosso canal, aproveite esse momento agora para clicar no inscrito e clicar também ali no sininho, para você ter uma devida notificação toda vez que a gente estiver entrando ao vivo ou, como nesse caso aqui, fazendo uma premiere do vídeo e da gravação aqui. E é isso. Isso aí. Meus amigos, a gente tem muita informação hoje, Carlos. Bastante informação, e por isso a gente já vai de antemão pulando para o nosso querido rolê de notícias. Opa, faltou aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Não esquece o tio, não. Não, tio tá aí. Fora não, pô. Mas é o seguinte... o rolezinho de notícias, muita coisa acontecendo, coisa boa, coisa ruim. Eu acho que tem coisa que a gente nem vale a pena ficar passando muito tempo, porque não importa. Não importa, só vamos passar, a gente só vai passar assim... Assim, rapidamente. Rapidamente. E porque foram as 24 horas mais
mais intensas no mundo Disney dos últimos tempos, né? Mas eu acho que a gente Vamos começar por onde? Vamos começar pela notícia que saiu ontem de que a Disney desistiu de todo o projeto relacionado ao campus que iria ser montado e seria ser construído na região de Lake Nona. Tá? Vamos dar um contextozinho, né? Era um campus específico para os Imagineers. Isso. Né? E onde a expressiva maioria ficam lá na Califórnia. Isso. Então você imagina, né? Esse pessoal ia ter que sair da Califórnia e vir para Orlando. Muitos já estavam, né? Já estavam aqui. Já estavam, outros já tinham até pedido demissão, né? Exatamente. Já tinham saído da empresa. Não queriam vir para cá. Porque quando a Disney soltou essa informação que ela ia mesmo montar o campus lá no Lake Nona, foi meio que uma imposição. É assim, ou é. Entendeu? Não quer, vai embora. 6 meses a 1 ano para se mudar. E agora eles acabaram desistindo do projeto, o que eu acho uma sacanagem, né, cara? Sim, eu sei que tem uma puta de uma grana investida aí no negócio e tal, mas, porra, eu tava vendo um vídeo hoje que tinha lá, acho que centenas e centenas de Imagineers que tinham pedido demissão, porque não iam conseguir mudar, porque a esposa trabalhava já em algum lugar ali na Califórnia e não ia conseguir mudar, ou o marido, ou os filhos já estavam ali, né? Muito estabelecidos, né? E o cara acabou pedindo demissão, pô. Eu achei uma baita de uma sacanagem, por um lado, né? Por um lado eu achei uma baita de uma sacanagem. Eu tô entendendo o que deve estar acontecendo, tá? Eu tenho uma leitura que primeiro, a Disney não está numa fase, ela está numa fase que ela tá raspando o tacho da panela para cortar custo, para cortar um montão de coisa. Eu sei que a gente tem que cuidar que a gente, principalmente por conta do simplismo da imprensa brasileira em algumas coisas, que ela não sabe nada do que está falando, é muito rasa às vezes. Muita gente vai dizer, mas então, já me perguntaram ainda hoje, mas a Disney está mal das pernas, então? Absolutamente, não é nada disso. Não é nada disso. Só que a Disney está se preparando para encarar, eu acho, tá, que eles resolveram comprar o Hulu, tá? Eu acho que eles resolveram comprar o Hulu, eles vão encarar a compra do Hulu e eles têm que, numa fase em que o Disney Plus ainda é deficitário, bastante deficitário, tá? Que ainda não tem uma grande luz no final do túnel sobre a condição dele ser lucrativo da maneira que eles precisam, tá? Eles estão raspando o tacho, e esse foi um projeto. Se é relacionado a toda a polêmica e toda aquela briga com o governador da Flórida aqui, e não é. Eu acho que eles aproveitaram para dar... Então, sabe uma coisa? Já estão me enchendo o saco tanto aqui que eu vou aproveitar, faço isso e cancela e pronto. Tá? Eu acho que foi isso. Então, a gente só tem que cuidar com o simplismo de muita gente, porque a primeira... mas estão quebrando, né? Quebrando o quê? Você não sabe nem o tamanho da empresa e tudo. Então, claro que não. Eu só acho que eles não vão brincar com custo agora, tá? E um monte de coisa. Eu acho que nós estamos vendo uma transição de modelos de negócio, e a Disney, por isso que eu falo sempre para todo mundo, a última coisa que eles estão preocupados, última coisa mesmo, é com parque aqui na Flórida e com governador. Eles estão com desafios tão grandes pela frente. Toda a história do Disney, o Disney Plus não é uma aventura simples para eles. É toda uma ideia. Esse é um desafio que está acontecendo para a Disney e para todos os estúdios. Os estúdios descobriram o seguinte: eles estão perdendo espaço na importância de distribuir conteúdo do jeito que era normal. Eles estão precisando ir direto, porque quem está ganhando é aqui o nosso colega, que nós estamos aqui. Quem está pegando espaço de atenção somos nós. E todos os coleguinhas que fazem suas coisas caseiras no YouTube. E tem gente que está gastando muito mais tempo assistindo isso do que indo no cinema, do que assistindo o canal de televisão normal.
essa mudança toda... E com custo menor, né? A produção de um filme, de uma série, não é brincadeira, né? Exatamente. Então, isso tudo... Só que aconteceu, primeiro os estúdios pensaram de uma maneira muito simplista, eles disseram o seguinte, vamos fazer direto ao consumidor, que eles podem clicar, mas mantendo os custos de produção que a gente tinha. Então, estão tendo problema, não aguentam mais. É muito que não tem a bilheteria, né? Exatamente. Cara, a grande sacada dos grandes estúdios, dos parques temáticos, e é uma coisa que eu venho falando já há muito tempo, é entender como que essa molecada aí que tá na faixa dos 12 até os 15 anos tá pensando nesse momento. Porque daqui 5 anos, eles é que vão estar mandando no consumo, principalmente de filmes, séries, de YouTube, Instagram e TikTok, não sei o que mais. É essa molecadinha aí que tá mandando. Então, eles têm que realmente entender o que eles querem, o que tá precisando fornecer para essa turma, porque se eles não pararem para pensar, eles vão perder, cara. Vai virar uma blockbuster da vida que vai quebrar e perder para Netflix. Então, os caras têm que pegar, entender exatamente aí o que essa molecada quer, que é consumo rápido, é consumo de 60 segundos, é um Reels, entendeu? Então, fazer coisa... Não precisa ter aquela mega produção, porque as grandes celebridades hoje dessa molecada não tem nada disso, cara. É uma luz, uma lâmpada, entendeu? Pega o celular, filma ali fica durante meia hora filmando, faz um monte de corte e posta e tem milhões de visualizações. Vocês se lembram que... Tudo bem que o Orlando é mais um pouquinho mais novinho que a gente. Na verdade, o Eric também é mais novinho, eu sou o velho que sou eu. Mas mesmo pra gente, vocês se lembram a quantidade de celebridades que existia no nosso ambiente era muito menor. Era basicamente os atores de cinema, grandes escritores, tal, de Rede Globo, SBT e acabou, cara. Os atores de televisão e os músicos, tá? Agora não. Agora tem Instagram é celebridade, YouTube é celebridade, Facebook é celebridade, podcaster, TikTokers e pulverizou. Então, cada um de um nicho específico e tal. É Carlos muito... Eduardo. É complicado, cara. Não. Os estúdios têm que se coçar aí, cara. Vamos se coçar. Será que isso... A gente já falou isso em outra live, em outra conexão, mas será que isso não passa também pelo perfil do conteúdo? A gente já falou muito sobre isso, para não estender muito aqui. Mas, cara, a gente vê, sei lá, uma Netflix fazendo uma série de ação aí, putz, é top 1 de visualizações, talvez aquilo dá o retorno que eles precisam de alguma maneira. E a gente não vê isso na Disney, né? A gente vê aqueles conteúdos ainda nos live actions. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, na minha opinião, Orlando? A Netflix, cara, ela entende o que o público quer ver fora do mundo rápido, mundo internetico, aí, o mundo de Reels e Shorts, coisa assim. A Disney não tá pegando. Ó, vou falar uma coisa. A Netflix lançou, acho que nos Estados Unidos também deve estar um puta de um sucesso, que chama O Homem da Flórida, The Florida Man. É uma série, acho que tem 8 episódios. Não vi ainda, não vi. Chama The Florida Man. Cara, é um espetáculo a série. Um espetáculo. Tem um cara ali que é famoso, que pelo menos eu bati o olho e falei... Ali, um outro mais ou menos. O resto é tudo gente ali catado, que trabalha bem, não é nenhum ruim, não. Você vê que a produção é assim, sabe? Apertando dinheiro e tal. Só que a história, cara, o enredo prende. Eu assisti essa série, são 8 episódios, eu assisti em 3 dias. Porque prende. Então, chama The Florida Man. Quem assistiu aí? Se alguém já assistiu, escreve aqui se assistiu, se já terminou. Porque a série é muito boa e ela... Porra, fantástica também. Cara, eu terminei de assistir rapidinho. Rapidinho, assim, loucura. Você assistiu esse, cara? Chama The Night Agent. Não. Você sabe que eu tô... Puta ideia que os caras... Uma puta sacada. A gente não vê um negócio desses no Disney. Eu gasto muito do meu tempo
exploro muito conteúdo, eu absorvo muito conteúdo, mas é basicamente no YouTube. Eu sou um fanático por YouTube. Inclusive na televisão, tudo. Quando eu sento em vez de zapeando o canal, eu zapeio o YouTube. A sugestão do YouTube, tá? Então, cada vez mais... compete, né? Tá? O tempo que eu tenho de zapping de televisão é mínimo já, tá? Então o Carlos é o tipo do cliente pro Netflix e de Disney Plus, por exemplo, que não é bom, cara. Ele paga o YouTube Premium, mas não paga a Netflix. Não, nem pra o Premium paga. Ele não assiste, né? O Premium é baratinho no YouTube, pô, ficar vendo aquelas propagandas é duro, hein? Não, é duro. Eu tento dar o skip. Mas é o seguinte... No auge do vídeo... Só que eu tenho... Até esses tempos, acho que foi no ponto a ponto que eu comentei até isso aí. Eu não assisto mesmo. Aí, o Pedro, agora, eu tava me preparando aqui para gravar, o Pedro tá aqui assistindo o Mandalorian, ainda perguntando, o pai quer assistir comigo? Não vai dar. Tá assistindo, eu não vi ainda a nova a terceira temporada, não vi nada, nem parei. Olha, Wakanda Forever eu não quis parar, não fui assistir ainda, um montão de coisa nova, eu não... Gozado, eu não tenho a paciência mais. Só que acontece o seguinte, quando eu paro e me pega, foi a história do Ted Lasso. É o dia inteiro, né? Exatamente. Então, se você pegar esse Agente Noturno, você vai madrugar, porque... o Agente Noturno, o Florida Man é legal também, é uma história bacana. Eu vou dar uma dica, mas vou dar uma dica para vocês dois e para nossa galera aqui no Conexão. Pré-mão na roda, né? Pré-mão na roda. De uma coisa que eu assisti no Disney Plus, tá? E por acidente, porque não é um conteúdo Disney, na verdade, tá? Mas é o seguinte, e nem era alguém que eu vou dizer assim que eu escutava, ouvia, mas é o documentário que é em 4 capítulos do Ed Sheeran, tá? Do Ed Sheeran, tá? Que tá em destaque agora no Disney Plus. E na verdade eu ouvi na Sirius, na Rádio Satélite, eu vi uma entrevista dele, comentário do documentário, e fiquei curioso para assistia e assisti binging, assim. São 4 episódios. Love, que é o primeiro episódio, Loss, daí são mais 2, cada episódio tem um tema, mas muito legal. Eu fiquei, até confesso para vocês que eu conhecia pouco, eu escuto uma coisa ou outra da Tir, mas não sabia. O cara, gente boa, talentoso, faz o show sozinho, pô, o cara lota um estádio, ele sozinho no palco, pô, é um negócio impressionante. E vale a pena mesmo, vale a pena assistir. Ed Sheeran, não sei qual é o... É só, tá nos destaques lá do Disney Plus. Ok. Falamos... Vamos esperar essa questão dos Imagineering, né, voltando, vamos esperar os próximos capítulos. Às vezes é um outro detalhe aí que a gente não sabe ainda, né? Pode ser que surja ainda. Mas já que a gente começou... Porque eu já ouvi falar que os Imagineering tem muitos projetos de construções lá na Califórnia. De shoppings, de locais. Tem projetos feitos pelos Imagineers da Disney. Aqui, você já ouviu falar alguma coisa disso? Eu nunca ouvi falar. Não, na verdade então, tem... Não sei, tô colocando uma coisa no ar que às vezes não tem nada a ver com o que, né, com o que realmente é. Mas... Na verdade, juntou a fome com a vontade de comer. Foi pronto, sabe? Foi uma oportunidade que teve. Só que uma coisa que muita gente está falando é errado, e de novo, eu acho que aquele efeito malino, mágico, que a gente... Quem decidiu a Lake Nona não foi Bob Chapek. Lake Nona é mais antigo o projeto. Eles compraram o terreno, eles começaram tudo. Foi na época do Iger. E de repente ele vem, não, mas você... Não, mas quem... Bom, é que é um assunto... Saber, o real motivo. Tá? Mas é o seguinte... Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Que também é facilzinho de falar. Vamos falar sobre o Galactic Star Cruiser. Fechou, galera. Vai fechar. Não fechou, não. Surpreendentemente, né? Vai fechar. Vou falar uma coisa pra vocês. Aquele WDWNT, né? O WDW News Today. Aquele cara é um cara polêmico, não sei quem acompanha aqui, mas assim, é um americano
Ele é um cara polêmico, tal, já teve muito problema, muito embate com a Disney, mas ele fez um vídeo. Não só com a Disney. Todo mundo, né? Com todos e qualquer colega, porque ele tem costume de pegar matéria, foto de todo mundo, né? É um cara complicado. Mas ele fez um vídeo hoje e eu concordei bastante com ele no vídeo, cara. Porque ele fala assim que dos últimos projetos grandes que a Disney fez, o Galactic Star Cruiser foi realmente o fora da caixinha, né? Foi o projeto assim que, puta, cara, como é que a Disney pensou num negócio desse? Outro ponto que ele mencionou foi que realmente a equipe de atores e a equipe de cast members era de altíssimo nível, sabe? Os caras trabalhavam praticamente ali 6, 7 horas dentro de um personagem, montando uma história e te direcionando para um caminho na história e tal. Então, assim, eu não fui no Galactic Star Cruise, mas a gente viu bastante vídeo. E realmente eu acho uma pena ter fechado, primeiro pela quantidade de atores, né, de cast members que vão acabar perdendo emprego, porque é um nível de cast member, de ator, que a Disney não consegue encaixar em outro lugar. É específico, né? O cara era muito bom, pô, os negros era muito bom. Uhum. Então é uma pena. Agora, realmente, a questão do preço ficou muito fora, né? Muito fora. O preço era muito, muito elevado, até para uma experiência de 2 noites, tal, que você não sai lá de dentro, né? É um negócio meio fechado, você tem que se imaginar dentro de uma nave mesmo, que você não pode sair e tal, e tem todo um enredo, todo um negócio lá dentro. Então, assim, é uma pena que tenha acontecido isso. Muita gente agora tá batendo, falando, eu avisei, o negócio será caro demais, tal, né? Mas a gente tem que entender que a Disney deu um tiro no escuro achando que ia ter um público. Que ia ter um público. Ela disse é um teste de conceito. Tá? Eles fizeram uma tentativa agora recentemente, baixaram bastante o preço, né? Deram promoções aí bem pesadas para cast member. Não sei se surtiu algum efeito ou não, mas... Era para protetor de cartão da Disney também, né? O Chase, do Chase, né? Chase, para desconto bom. DVC também. DVC, E Pass Hold On. É uma pena. É uma pena. Assim, a minha opinião... eu nunca vou falar, eu avisei, esse negócio era caro pra caralho, não sei o que e tal. Eu acho uma pena acontecer isso, porque era um projeto bacana que a Disney, se tivesse dado certo, podia ter feito de outras franquias. Por exemplo, um Star Cruiser ali dos Vingadores, por exemplo, da Pixar, sei lá, cara. Entendeu? Podia começar a pipocar aí, 4, 5 aí espalhado. Aquilo que eu sempre falo para vocês, o hotel imersão do Haunted Mansion dentro do Magic Kingdom. Nossa, seria sensacional. Tem várias coisas. Mano, fala mas aí eu ia falar assim, eu acho que a Disney errou de certa forma na dose do projeto. A ideia é muito boa, é muito legal, mas eles basicamente pegam fãs de Star Wars americanos e talvez de UK. Não vejo o público como público massivo. O internacional, né? O internacional eles não lançaram isso para um projeto internacional. Eu entendo que a imersão, a língua, tal, mas isso aí foi um ponto muito... Porque você restringe, por mais que o mercado desses lugares são grandes, restringem muito. Uhum. Quantos fãs brasileiros, por exemplo, usando nossa referência, se tivesse talvez até menos experiência do que realmente tem, né, como a língua inglesa, mas se tivesse sido lançado para o mercado brasileiro, levado à mídia brasileira, feito um trabalho com os agentes de viagens, colocado o produto na prateleira dos operadores brasileiros, será que isso... Estou falando de um país, o Brasil, que é forte, mas não é o principal. Será que isso não teria mais, sabe, mais capacidade de venda também? Porque eu achei muito restrito. E aí cai na base do valor, cai na base de que não é uma experiência que você vai repetir todo mês, né, todo semestre. A pessoa fez uma vez pelo preço, a pessoa fez uma vez, não vai repetir depois, acho muito difícil. Eu não fiz, né, não sei na prática lá, mas pelos relatos até de vários amigos do Carlos, o Carlos comentou com a gente lá no grupo Conectados. Quem quiser entrar no Conectados aí, fala aí pra gente, a gente já fala já. Mas eu não sei, eu acho que a dose foi um pouco fora, assim, foi um lançamento meio feito errado, eu acho. Não sei. A minha manifestação primeira sobre isso, eu quero deixar claro para todo mundo, e principalmente para aquela pessoa que se diz fã Disney, né? Eu
tiro o chapéu, eu sempre vou aplaudir a Disney, sempre falo isso, eu adoro ver a Disney quando a Disney é ousada, tá? E por isso que eu acho que ela ousou bastante. Por isso que eu aplaudia o Harmonious, sem mesmo sabendo que ele tinha problemas de execução grande, mas elas foram ousadas. Poxa, eles invadiram o World Showcase com estruturas e tal. E eu acho que eles foram muito ousados nisso aí. Eu acho uma pena que se critique essa ousadia. Erraram, eles sempre falaram assim, vamos testar, não deu certo. Eu acho que eles erraram na execução em um montão de coisa. A primeira coisa que erraram é todo mundo achar, e como a gente chamava, qual era a maneira que a gente usava para explicar o que era aquilo? É o hotel de Star Wars. Hotel de Star Wars. Não era um hotel. Não é um hotel. Começaram a vender errado. Né, cara? Será que não, caindo um pouco no que eu falei? Exatamente. Não foi explicado para o público internacional brasileiro, então nem pensar. Era uma experiência. Agora, sempre falei isso no meu caso. Eu sou uma pessoa que conseguiria... Primeiro, o price point era problema. Eu não vou investir esse tipo de dinheiro para ficar trancado num lugar 2 dias. Por mais que eu goste de uma franquia. Tá? Não é para mim. Respeito todos. E olha, e é isso que eu quero dizer. Por muita gente, mas aí foi a ganância. Que ganância o quê? Todo mundo que eu falei que foi lá disse que, primeiro, eles gastaram muito lá dentro. Que era um negócio impressionante. E que não teve uma pessoa falei com várias, que disseram o seguinte, foi a melhor experiência Disney que eu já tive. Então eles capricharam de montão. E isso eu acho uma pena. Tudo bem que não dá... custava muito porque era muito efeito. Eu tenho o nosso querido amigo Lu, o Lu Mongello, o Lu fez 3 vezes lá, tá? O Lu me falou uma vez, Carlos, um dia eu estava às 4 horas da manhã, ele saiu pelo Star Cruiser e contou quantos cast members estavam ativos fazendo o papel. 46. Cara, muita gente. Às 4 da manhã. Nem precisava, né? Tá? Para garantir imersão. Então, é uma cara, pena. Sabe uma coisa que eu acho que poderia talvez dar certo? Se a Disney fizesse um navio mesmo, sabe? Um cruzeiro. Porque o cruzeiro, me parece que o americano já está disposto a pagar caro, porque os cruzeiros da Disney são caros. Sim. Eles não são baratos, não. Eles já são mais caros do que qualquer outra linha aí. Tá? Qualquer outra. E sempre lotado, né? Tanto que a Disney tá colocando um navio atrás do outro aí, pô. Por isso que é caro, que é lota. Então, talvez se fizesse um cruzeiro... E o conceito já seria mais definido também, né, Eric? Mas eu acho que não precisaria ter esse nível de imersão e esse teatro todo, né? Eu acho que deveria dosar um pouco mais a dose, sabe? Mas internacionalizar mais. A todos os públicos, até quem não gosta tanto, né? A gente teve muitas procuras durante esse período de abertura. A gente teve muitos momentos de gente procurando na agência. Vocês vendem o hotel de Star Wars? Porque, primeiro que assim, nenhuma agência brasileira vendia, operador vendia. Então já era assim, já era uma pergunta que você vende na condição de o hotel de Star Wars, aquele hotel lá que é temático. Quer dizer, é muito superficial. Cara, é uma pena não ter feito. Não ter tido um trabalho com só 2 geral, observações. Assim. Até, Eric, para ter uma ideia. Quando fala não é o americano, você sabe que na indústria de viagens mundial, o grande produto de crescimento e lucratividade é cruzeiro, no mundo inteiro. A gente está lançando um monte, né? Na Ásia, na Europa, tudo. É um produtaço. É um produtaço para todo mundo. Então, mas é aí que eu falo, cara. A pessoa que vai para o cruzeiro, ela já está disposta a ficar ali 2, 3, 5, 7 noites confinada. Sabe, né? A Disney tá tendo agora o que saiu daqui foi para a Europa, né? O Dream que fez o Transatlântico. Isso. 12 noites. Então, exato, fantástico. Pois é, cara. Então, assim, dessas 12 noites, quantos dias ele vai estar atracado mesmo que você pode descer do navio? Nesse ele quase não quase menos, né? E olha, então, o que acontece? Talvez se eles fizessem um Star Wars by the Sea aí... Diferente do que já tem, né? O que já tem é só um dia, né? Day at the Sea. É só um dia com algumas temáticas. Não, mas aí teria que tematizar mesmo, as cabines. Já tem procura, né?
Tem. Quem procura? Sei lá, cara. Do Eu- Pixar, Day... se eu Marvel, tivesse oportunidade de conversar lá com os grandão lá, os bambambam, Misters. os CEOs e os CFOs e sei lá, eu iria virar pro cara e falar assim, olha, eu sei que é um hotel pequeno, para ser um hotel ele é pequeno, né? Tem 100 cabines. Mas vocês deveriam colocar esse negócio aqui como um puta de um hotel legal, aí de médio porte ou até mais luxuoso. Não, Belíssima temática Star Wars, coloca personagem aqui no meio, monta um show bacana à noite. Ali. Isso, mas não tem esse engajamento, sabe? O cara não tem essa coisa toda. Galera, lojinha, muita grana. Galera, um Contemporary tá lotando direto o ano inteiro com $800 a noite, tá? Pois é, cara. Esse hotel, vocês não podem ter certeza. Se ele sair como hotel, ele vai sair com uma diária maior do que o do Grand Floridian e do coisa, e vai lotar, porque são só 100 quartos. Então só 100 quartos. Sim, mas não precisa ter, por exemplo, 40 negros às 4 horas da manhã. Não exatamente. Ninguém, cara. Vai até às 10 da noite e acabou. Faz o seguinte, além disso, você vai ter acesso direto ao Galaxy's Edge. Tá? Continua aquele sistema de transporte. Coloca lá, 30 minutos de extra hours aí. Exatamente. Você vai. 30 minutos de extra você tem o Galaxy's Edge para você. Pode até acontecer você ter do pessoal que está no Hollywood Studios no Galaxy's Edge ter a condição de usar o restaurante em situação um restaurante. Olha, se eles fizerem isso, vocês podem ter certeza que eles podem cobrar mais do que. Opa, pulou aí uma imagem. Voltou. Vocês podem ter certeza que eles vão lotar esse hotel, inclusive com diárias maiores do que Grand Floridian. Porque a outra coisa, galerinha, será que não tem chance de agora ficar eles mandar o hotel baratinho? Não vão mandar baratinho. Baratinho não. São 100 suítes. Para vender 100 suítes eles conseguem rapidinho, tá? Vai ser tranquilo, ainda mais com essa... E olha, abrindo o que se mais fala é que os grandes sucessos de imagem e de ocupação na Disney são os hotéis dentro de parques, que são poucos. Mas, por exemplo, o California, o Grand California lá na Disneyland, tá? Que tem entrada direta para o Disney California Adventure. Ele é $800, $900 a diária e você não consegue. Tenta reservar agora. Tá lotado. Então... E a ideia, tem muita gente, mas são tudo maluco. Não, é o valor que dão. Tem gente que tem... Galera, tem quem paga, ué. A imersão, a estrutura, o quarto... Tem gente que só vai fazer isso. É basicão, não é? Tem que lembrar que tem gente que só pode fazer isso. Tem 5 dias de 5 em 5 anos, tá? Esses 5 dias eles vão gastar... Estão guardando o dinheirinho deles, gente simples, tal, tudo, para gastar bem. Tá? Para fazer, eu quero estar junto dentro do parque, tem o seu valor. Então, é uma crítica que é engraçada, né? Não, porque é coisa de gente rica. Não é nada disso. Muitos deles são gente muito, muito simples, por sinal. Só que eles dão um valor, para eles vale isso. E a gente tem que respeitar. Isso que é fundamental. Meus amigos, a gente tem que tocar. Tem que tocar. Vamos pro próximo. Novo ingresso Disney, Orlando. Dá uma comentadinha rapidinho. Dá um overview aí. Rapidinho. A gente não sabe se tem alguma conexão em relação a tudo que a gente falou, de projetos e tudo, mas a Disney lançou um ingresso novo, surpreendentemente, né? De 4 dias para os 4 parques. Já teve esse ingresso, o Park Magic, né? Que a Disney chamava antes. Lançou para agora, dia 23, essa semana, começando oficialmente as emissões. E, surpreendentemente, a Disney lançou no Disney Parks Blog, lançou nas mídias sociais, lançou no Travel Agents americanos, né? Quem tem conta americana. E os operadores os operadores brasileiros não poderiam divulgar. Foi até engraçado, eu já tinha postado e aí uma pessoa da Disney falou, poxa, mas tá aí, né? No blog e tal. Por que não? Não sei, cara. Eu não sei. Isso eu não sei se foi uma decisão de alguém, instalou o dedo, bota aí o negócio no ar. Cara, ou se foi um erro de planejamento mesmo. Quem trabalhou na vida corporativa sabe que tem acontece, né? Mas a gente já colocou no nosso site como pré-venda, a gente já tem os valores, já tivemos acesso aos valores. Realmente é um valor muito bom para quem está vindo do período de maio,
Eu não sei o período, deixa eu ver a janela, mas eu sei que os dias ali de 1 a 5 de julho e 1 a 5 de setembro tem bloqueio, não pode usar, para os 4 parques. É praticamente o preço de 3 dias para 4 dias. Né? Antes tinha aquela promoção do 4 mais 1, né, de 5 dias. Uhum. É mais ou menos isso. Aqui, olhando no meu site, aqui é um valor fixo. É um valor fixo. Olhando aqui agora, está em R$ 2.173. Que bom. A partir disso, em à vista, né? É um ingresso que ele não tem ele não precisa ser feito, eu não sei como que vai ser isso na prática, a gente está vendo, mas ele não precisa de fazer o Park Pass. Isso é uma coisa que fiquei um pouco curioso. Isso é ótimo, né? Né? E ele tem a janela de utilização de 8 dias, que ok, meio que dentro do normal, e é isso. Até a partir do dia 23, as emissões, é isso aí. Ó, eu vou dar uma soprada para vocês, mas é uma coisa que a gente sempre aconselhou todo mundo, tá? Sempre dissemos que não deixe para comprar seu ingresso só quando vier para Orlando, só para chegar. Não deixe para comprar no parque. Tem muita gente dizendo, agora, Carlos, que não vai ter o Park Pass no ano que vem, a gente pode deixar para comprar no parque? Não faça isso. Não faça isso, por quê? Não é que o Park Pass vai deixar de existir. Ele vai ser incorporado no ingresso da data. Ou seja, ingresso datado. Ou seja, vai ter uma quantidade de ingressos, pessoal. Tá? Então, se você deixar para comprar lá quando chegar no parque, pode acontecer no ano que vem de você descobrir o seguinte, mas não tem para o Magic Kingdom hoje? Não tem. Mas como é que eu faço? Não tem. Tá? Então, compre antes, garanta seu ingresso antes sempre. Essa continua a ser o mesmo mantra, o mesmo conselho de sempre. A gente falamos do ingresso, vamos passar rapidinho só 2 novidades. Só para completar as 2 informações, Carlos, o ingresso não é hopper, o ingresso é 1 para cada dia, não pode trocar de parque, ele também é 1 parque por dia. Eu quero ir 2 vezes no Magic Kingdom, eu comprei 4 dias. Não, é 1 dia Magic Kingdom, 1 dia Hollywood Studios, 1 dia limitado, e 1 dia Epcot. Então é 1 dia para cada parque. É para distribuir a galera. Para distribuir a galera, exatamente. Então não é assim, comprei os 4 e fazer 2 e 2. Não pode. É um ticket que já tinha sido feito no passado, né? Já existiu no passado. Já. For Park Magic, isso mesmo. Passando rapidinho, só para comentar 2 novidades em outros parques, né? Existem 2 novidades para ser comentadas. Uma mais imediata, que é aquela pipeline que vai ficar um barato. Eu vou com o Orlando, já vou avisar. Quero ver, hein? Fala de novo. Quero ver. Não, grava. Não, vamos lá, silêncio. Fala de novo. Eu vou com o Orlando, vamos lá com o Orlando. Ele vai, mas quero ver entrar, né? Vou com o Orlando na pipeline. Cara, essa montanha-russa ficou muito... Vocês viram a cena do cara que fica com as pernas... Porque é o seguinte... O pé sai do negócio, você fica em pé, né? Você fica em pé, mas só que tem uma coisa te segurando em cima. E também, mais ou menos, se você... E o banco. E um banco, né? Então, você consegue... É muito louco. Quando eu ver aquela cena, eu vou com o Orlando. Eu vou levar o Orlando, não precisa ter coragem. Essa montanha-russa, ela simula os movimentos de uma prancha de surf. Né? Ela simula. Então, você vai em pé nela. Você tem um banco onde você fica meio sentado, só que o banco, ele sobe e desce. Ele tem um movimento. Louco. E de acordo com o track ali, cara, é muito louco. O que me chamou a atenção é que tem uma altura máxima para ir na atração, né? É? Não é tão alta assim, não. Eu não lembro o número de cabeça, mas não é tão alta, não. Então as pessoas são muito altas. Talvez eu não consiga ir. Talvez eu não consiga. Não, eu quero ver. Não dá. Se você não entrar, você vai ter 2,30 m de altura. Né? Você vai ter que ir na Velocicoaster comigo. A outra novidade que foi anunciada foi vinda daquele lugar lá do outro lado da rua, que eu não falo o nome, mas não, é da Universal. Vem o Minions por aí, né? Não sei se o que é, Orlando? Você que entende muito do Universal. Cara, eu também não peguei muito bem a notícia, mas eu vi que eles divulgaram um pouco do reforço do que já tinham falado da atração nova. A atração do Shrek, né, já tinha sido desativada há um tempo e a Universal já tinha anunciado. A Universal faz diferente da Disney, ela não anuncia antes, né? Ela anuncia depois que já tem alguma certa coisa construída. Sim, quase para abrir. Isso. O SeaWorld também
fez isso com a própria Pipeline, que a gente estava falando. Mas, então, vai inaugurar uma área, né? Eles já tinham fechado aquela parte que tinha aquele, tipo, quiosque ali dos monstros, né? Das coisas ali. Eles já tinham fechado, colocado ali as coisas de obra e anunciou a Minion Land, né? Como se fosse uma área dos Minions ali. Não tem muito detalhe ainda, né? Tem muito detalhe para ser revelado, colocou poucas fotos, poucas imagens. Mas, poxa, é legal. Pelo que eu li, é o seguinte, quando você entra na Universal, ali do lado esquerdo já tem uma atração dos Minions. Né? E do lado direito, onde é o Shrek, vai ter outra atração dos Minions. Então, eles vão juntar aquelas duas atrações ali e vão fazer uma Minions Land. Então, vai ter a atração, vai ter uma loja, vai ter um café. Um café. Eu sou mega fã. Local ali para... vai ter um local para fotos. Quem lembra da atração do Shrek, lembra que passando a atração do Shrek à direita, tinha um ponto ali que você tirava foto com o Shrek, com o burro e com a Fiona. Então, talvez seja por ali, né? Eles vão fazer um negócio dos Minions e tal. Cara, tá Minions, olha, eu vou falar uma coisa. Eu sou fã, cara. Eu sou fã deles. É a franquia que eu acho que mais deu certo Exatamente. Da DreamWorks. Da Universal. Os caras têm que explorar mesmo. Tá certinho. Eu achei que ia ser feito... Aqui já tem a atração ali logo na entrada do lado esquerdo, mas eu achei que lá naquela área lá do Pica-Pau, das coisas que estão fechadas, achei que a Universal ia fazer alguma coisa por lá. Do Minions, alguma coisa assim, infantil e... Tipo, enfim, mas... Eles vão fazer umas coisas legais. Acho que vai ficar bem temático, assim. Vai ficar bom. Acho que vai ficar legal. E a última coisa dos nossos rolês de notícias, e tinha aquela história daquelas brigas no parque, não vamos falar não. O pessoal brigou, gente... Não. Deixa eu falar uma informação do Pipeline. Feio, não vou comentar. Ó, altura mínima 54 inches, altura máxima 78 inches. O que é 78 inches? Cara, 78 inches da Pipeline. Deixa eu ver aqui. Faz a continha aí. Acho que não posso mais. Não vai dar. Não, Carlos, não é quilos, não, pô. Tá com 78, menos de 78 quilos, pô. Não, é 1,98 m, dá pra você ir e sobra ainda. Não dá, olha, vou passeio. De salto lá, o Carlos tá com 1,99. Seguinte, como última coisa, só comentar rapidinho, apesar do seguinte, cada vez eu noto mais que é uma coisa que o brasileiro não gostou, não sei porquê, tá? Mas eu sei pelo ponto Orlando, quando eu ponho alguma coisa, eles vêm batendo desde o começo até o fim, assim, impressionante. O Brightline, que é uma coisa fantástica, tá? Então, uma coisa muito legal, está com a data agora certa, já abriram as vendas, e a primeira data de viagem vai ser no dia 1º de setembro. O ingresso mais barato custa $79, tá? Que é para Premium, para econômica, que é Smart, $79, e grupos de 4 ou mais, tá? Quando compras combinadas, eles têm um desconto de 25% ainda. Que interessante. Tá? Vale a pena. É 4 ou mais que tem 25%? Isso, ou é o pack de 4? Não, é o 4 ou mais, tá? Estou fazendo tem 25%. Ele tem 25%. Não, mas na compra combinada. Você andou agora, né? Recente? Meus amigos estão andando quase toda semana. Quase toda semana. Tá? Não tem o que fazer. Pô, vou dar uma volta. Não, eu vou fazer. Não, eu tô usando bastante o Brightline, tá? E inclusive eu não quero prometer, mas amanhã o ponto a ponto deve ser uma live. Se sair, eu tenho que editar ainda, tá? Mas se sair amanhã mesmo do dia. Hoje nós estamos. Não, amanhã mesmo não. O cara vai confundir tudo agora. Nós estamos gravando, mas está sendo. Hoje seria supostamente segunda. Hoje, segunda-feira, amanhã na terça, na live ponto a ponto, deve ser uma live malina do Brightline. Já gravada, mas só precisa de editar. Olha aí. Mas, se tudo der certo, não escrevam assim, eu vou divulgar. O futuro que no passado já estava presente. É divulgado. Mas eu quero. É impressionante, não galera. Saber se é vai que ter todo mundo chega assim, muito caro e muito devagar. Pô, mas é 3 horas. Não, mas era o trem-bala. Eu não sei quem na imprensa brasileira, um dia, muitos anos atrás, chegou e disse que isso ia ser um trem-bala, tá? Porque é só de lá que vem isso.
E eu não sei porquê, nunca foi, sempre foi assim, até porque não tem como ser Brightline na Flórida aqui, não dá. Você trem-bala, eles não conseguem dar sustentação no solo, tem um montão de questão técnica que não pode. Mas é outra coisa, nunca foi também algo que foi prometido para ser mais barato que aluguel de carro. Não. É exatamente para um público que não pode alugar o carro, que não quer alugar o carro, que quer conforto, que quer a tranquilidade, que quer ficar assim 3 horas sentadinho lá, usando Wi-Fi, vendo filminho, pronto, fica tranquilo, não quer ter o problema de estar focado na direção e tal. Tem um montão, e não é pouca gente não, um montão de gente. Galera, eu não consigo comprar até outubro agora. Vai ser 1º de setembro, até outubro já vendeu tudo. Sim, por quê? Tá, tem um montão de gente que tá querendo. Então, tem certas coisas... Só de mídia. Tá? Certas coisas que nós aqui, pra gente aqui, para nosso dia a dia, principalmente pro pessoal da Flórida, é muito bem-vindo, tá? Eu vou usar toda vez, eu só vou agora pro Orlando com Brightline? Claro que não é assim. Mas eu durante o ano, algumas vezes eu vou usar, com certeza. Claro, vale a pena. Tem que entender que é a conveniência também, né? Isso que é o ponto chave. Exatamente. Né? Se você não quiser dor de cabeça, se você estiver tranquilo, tem a condição financeira, pega o Brightline e pega um carro aqui. E eu falei já para vocês, isso aí. Existe uma situação que é fantástica. Você tem a certeza da hora que você vai chegar, tá? Então, e isso dá abre um horizonte para a gente diferente. Uma coisa, por exemplo, que é oportunidade de voos. Os voos, existem companhias aéreas que só saem de Orlando, como existem companhias aéreas que só saem aqui do sul da Flórida. Os dois mercados podem se ligar via o Brightline. Então eu saio daqui, eu posso pegar aqui em Aventura o Brightline para ir até o aeroporto de Orlando, porque eu sei que eu vou chegar na hora certa para pegar o voo daqui a pouco. Tem voos que saem para a Europa que são muito mais interessantes de Orlando do que daqui. Tá? Sim. Então, como tem alguns aí que é mais interessante que aqui, né? Exatamente. Paris, então, como eu falei da outra vez, Paris não tem voo direto de Miami, de Orlando. Galera, abre. Então, eles não estão fazendo, até porque o público é pequenininho, não dá para pensar. Não estavam criando Brightline para você não alugar o carro, não era nada disso. Então, mas toda vez que eu ponho lá é paulada. É o rei do bloqueio. Tá? Se eu quero bloquear a gente, eu ponho um post do Brightline e pronto. Tá? Vou bloquear. É isso, galera. Caramba. Mas, aproveitando esse momento, porque nós falamos de Brightline, mas também falamos de ingresso novo, falamos de hotel e falamos de um montão de coisa. E vamos falar o seguinte, que não esqueçam, primeiro, de deixar o joinha, sempre pedindo isso, não esqueçam de se inscrever, e não esqueçam que nós aqui, no nosso esforço... simplório, mas sincero e cheio de amor, ele antes de qualquer coisa, ele é promovido pelo nosso querido amigo Tio Orlando Viagens, tá? Tio Orlando, ela é a nossa agência oficial, tá? Todo e qualquer serviço de viagem você pode fazer com o Tio Orlando Viagens, tá? Não só a parte de ingresso, toda a parte aérea, toda a parte de hotéis, reserva de carro, tudo. No Tio Orlando, não esquecendo que se você usar você pode usar o tioorlando.com.br/conexão, tá? Ou tioorlando.com.br também usando o cupom, né? Mão na roda. Não esqueça de usar o cupom Mão na Roda. Opa, não é aqui que eu tenho que mudar. Cupom Mão na Roda. Mão na Roda, tá? E exatamente o recado que eu precisava dar agora. É isso aí. Porque nesse exato momento, meus amigos, nós vamos começar a falar no conteúdo focado que a gente tem para hoje. Lembrando que a última vez que a gente fez uma gravação assim, nós conversamos pura e exclusivamente sobre hotéis, tá? Exatamente. E dessa vez nós vamos falar sobre casas de aluguel. Casas de aluguel. Tá? Vamos falar sobre casas de aluguel. Os caras estão no ritmo de locução, né? Vamos falar sobre casas de aluguel e a gente cara, é impressionante a indústria de vacation homes, o que a gente chama de short-term rentals, né, nos Estados Unidos, ela expandiu muito,
mas ela tem em Orlando um dos locais pioneiros, tá? Orlando é um local que há muito tempo se explora isso. E o que a galera tem que saber, que isso é a boa notícia, né? É que existe toda uma estrutura e uma indústria que se desenvolveu em Orlando que pode atender você muito bem nessa história de aluguel de casa, tá? E vale a pena. Fazer uma pergunta para vocês. Quanto vocês chutam que hoje a hospedagem em Orlando é hotel e casa, em porcentagem? 80-20, 90-10, 70-30? Quanto vocês chutam? Chute mesmo, né? Porque eu acho que não existe. Acho que não existe esse dado aí. Não, eu preciso, galera, e até para ser justo, eu vou fazer um disclosure. O Carlos Data. Eu tenho que fazer um disclosure, né? Eu tenho direta e indiretamente relação com essa indústria. Não só por ter casa, mas porque, basicamente, na minha parte profissional, eu trabalho exatamente como corretor para esse tipo de investimento. Então, eu conheço um pouquinho bem isso aí. E posso te dar um número, esse número mudou um pouquinho, Eric, com a pandemia, mas é 23% do aluguel do hospitality em Orlando é com casas, 23%. É casa. É 23%. Eu imaginava que era alguma coisa em torno de 20%. E é uma indústria que está tomando Mas o ticket médio, às vezes, e se for falar em ticket médio, às vezes é maior, porque as casas são mais caras, né? Sim. Normalmente. Mas acontece então, cara, mas eu... Números, né? Mas é uma indústria que está, além do que, também está tendo mudança, porque as grandes redes de hotel estão começando a abrir seus braços de vacation homes, tá? Então eles estão entrando, você logo vai ter a opção de estar fazendo isso via Wyndham, via Marriott, via Hilton, tá? Eles estão entrando nessa área. Já existem vários hotéis hoje que te locam um mini apartamento, né? Sim. Com quase 100 e poucos metros quadrados, aí, com 3 dormitórios, 3 suítes e tal. Uhum. Mas o que eu acho legal, assim, que a gente poderia começar é tentando definir qual é o perfil do público que vai para uma casa. Para quem funciona melhor. Para quem funcionaria melhor uma casa, né? Então, eu começo dizendo o seguinte: se a tua base familiar, você já precisaria pegar mais do que um quarto de hotel, a casa já vale a pena. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho uma filha de 25 anos e a minha outra filha tem 10. Por mais que elas se amem, ficar junta num quarto por 15 dias, 20 dias, complexo, cara. É complexo. Então eu teria que pegar um outro quarto se eu fosse para um hotel, por mais barato que fosse, aí $100 a diária, por exemplo, eu teria que pegar um outro quarto. E aí já me onera, entendeu? Aí eu já acho que uma casa começa a valer a pena, você tem que começar a fazer conta. Então, para quem serve, né? O primeiro ponto, eu acho que se a tua base familiar, você teria que pegar 2 quartos de hotel, eu acho que já vale a pena você pensar numa casa. Exatamente. Não, e a gente tem que lembrar, pegando principalmente no confronto na casa versus hotel, a gente tem aquilo que a gente chama na indústria eles chamam do ECEE, tá? Se eu transformar em português, tá? A primeira é a questão de espaço, tá? A gente está falando de uma você, em média, um quarto de hotel tem 40 metros quadrados, tá? 40 é grande. Não, mas em média, pegando média, pegando em média. E a casa, normalmente, está falando em média 200 metros quadrados, tá? Então você vai estar pagando você vai tendo um valor de ter mais espaço, tá? Mais espaço. A outra coisa que todo mundo a gente fala de lembrar em conta quando você está comparando, né, com a situação do hotel, é a questão da comodidade. Você vai ter a opção de ter não só o espaço, mas você vai ter a comodidade de ter uma cozinha, você pode fazer a sua refeição quando você quiser, você vai ter uma lavanderia, tá? E você vai estar de uma maneira isolada também, né? Você está cômodo, é só unidades, está muito tranquilo, não precisa dividir o espaço com muita gente, tá?
A outra dentro coisa da que... cozinha você tem uma geladeira grande, um micro-ondas grande, Exatamente. forno, fogão. Sofazão, Você quintal, piscina. Você tem a questão da experiência, né? Você tem aquela experiência de estar numa casa, tem a experiência de viver, seja aqui nos Estados Unidos ou se você estiver alugando em outro lugar, tal, tem uma unidade familiar, uma casa em outro país, tá? Fazendo seu ranchinho no supermercado para curtir na casa, aquelas coisas todas que uma vida quase daqui, uma experiência assim. E por último, a questão, claro, da economia. Tá? E a gente tem que lembrar que, principalmente, se a gente está falando você falou em família, né, Eric? Mas e aqueles que estão viajando assim, num grupo? Quer dizer, tem 2 ou 3, 4 famílias juntos, tá? Se você condensar isso, tá, numa casa, e a galera não sabe, e essa é uma coisa que talvez o público brasileiro tenha que atentar mais, porque aqui já acordaram um tempão, o inglês já há tempão, isso. Quando está viajando num grupo grande assim, Orlando oferece casas com uma quantidade de quartos bem grande e que se você começar a fazer a conta, tá, você vai descobrir que está economizando, inclusive. Mas o que? Uma casa que vai custar $700 a diária, tá? Se você está em 3 famílias, tá, que talvez poderiam estar pegando 4, 5 quartos numa viagem, você está economizando. Se a gente se fazer a famosa vaquinha, tá? Fica tranquilo. Dividir por pessoa, né? O valor da noite vai ser irrisório, né? Exatamente, tá? Por isso, a única coisa que eu pondero para todo mundo é que tem que pensar assim 2 ou 3 vezes. É claro, existem certos tipos de viagem que não. Estou de lua de mel, vai para o hotel. Tu não vai. Só duas pessoas numa casa. Você tem. Lembrar sempre que se você quiser o serviço de camareira, você vai pagar a parte e tal, tudo. Então, tem umas coisas na casa que você não vão arrumar tua cama, não vão trocar tua toalha, aquela coisa toda. É uma coisa diferente, né? É uma experiência diferente. Uma experiência bem diferente. Mas eu acho que funciona muito bem em grupos, funciona muito. E, como eu falei, Orlando oferece. Tem casas em Orlando, a gente conhece. Eu fiz uma vez um tour com Orlando, tá? Casa com pista de boliche. Mas deve ser. Se juntar a galera, se fizer a continha de quem ocupa os quartos lá, e tem uma única coisa que eu falo assim, quando se viaja em grupo e pega uma casa dessa, só tem uma regra que eu falo para todo mundo que é fundamental para não dar rolo. Pegue sempre uma casa em que o número de quartos for igual ao número de banheiros. Tá? Então, 4 quartos, 4 banheiros. 4 quartos, 2 banheiros, não, vai dar briga. No terceiro dia de parque, que todo mundo tem que acordar cedo, isso aí faz fila do banheiro, vai dar briga. Vai dar briga. Tá? Não, tem que ter banheiro para cada quarto, tem que ter um banheiro. Isso é primordial. Exatamente. Tem certas coisas. Peguem assim, sempre 3 quartos, 3 banheiros, 5 quartos, 5 banheiros. Aproveitem essas oportunidades. Tem casas com uma estrutura muito legal lá, que vale a pena, como home theater. Chegou aí comigo na que tem o laser tag? Fui uma sim. Eric. Que tinha. Eric. Laser tag aí tinha uma estrutura quase um ginásiozinho assim. E tinha uma casa da árvore também. Na mesma casa. Casa da árvore dentro da casa. Exatamente. Porra. Era absurdo. Aí sim, hein? Aquela casa, que ela ainda ela vende muito bem, ela performa muito bem. Aquela casa, então ela tem a casa e tem o laser tag. É o seguinte, Eric, eles pegaram a estrutura que era para ser 2 garagens e aumentaram, dobraram o pé direito e transformaram num cenário de um urbano para tiroteio de laser tag. E com carro velho. Tudo nossa, neon, era uma loucura. Quantos quartos tem essa casa, bicho? 12. Caraca, meu. 12 quartos. Brincadeira, hein? E ela não para de lotar. Aquela casa tem um bate recorde de ocupação. Tá? Porque... Olha, Não, pode falar, bate recorde. Porque é muito aproveitado não só por famílias que em grupos, tá? Mas ela é muito aproveitado por
por indústria, por empresas. Corporativos. Para fazer retiro de executivos, essas coisas assim. Põe o executivo para você atirar um no outro lá. Se matem aí. Mas, ó, um outro ponto também que eu acho que é legal falar, assim, para quem é a casa, né? Eu acho que uma casa não é para quem está indo a primeira vez. Tá? Nunca foi. Está indo pela primeira vez. Uhum. Eu acho que não é uma boa pedida. Requer uma certa experiência. Até para andar bem dentro da casa, comprar os utensílios, as localizações, as localizações, né? E até tempo, né, de deslocamento, porque tem casas que a hora que você vai alugar, o cara vira e fala assim, estamos a 20 minutos da Disney. Não é bem assim. É 20 minutos do portal da Disney, né? A hora que você for pegar mesmo, dá uns 40 e tal. Então, eu acho que não é para quem está indo pela primeira vez. Eu acho que é para uma família que não tem mais aquela necessidade de estar 7 horas da manhã já na porta do parque esperando o Hope Drop ali. É para aquela família que já conhece um pouco melhor onde comprar uma comida, onde tem posto de gasolina, porque você vai depender de tudo isso. Então, é para quem já domina um pouquinho ali, isso, não você precisa ser um expert, mas um pouquinho. Lembre-se que vocês não, por melhor que seja a operadora e a administradora que toca a casa e o serviço, e tem algumas que são assim, top em serviço, são top e prestam um auxílio fantástico, você não vai ter aquela recepção, você está no hotel, qualquer coisa, você desce e vai pedir ajuda, tá? Você não tem isso. Não tem. Não tem isso. Você está sozinho numa casa. Tem ali um clubhouse, alguma coisa, mas não é para dar esse tipo de... Alguns condomínios, né? Em alguns condomínios. Mas por isso é muito importante, quando você fala como alugar, eu tenho um conselho claro, aluga com o tio Orlando primeiro, tá? Porque o tio Orlando trabalha conhece os operadores. Mas uma coisa que eu falo para a galera para evitar ao máximo, evite ao máximo a história do Airbnb, tá? Em Orlando. O Airbnb ele funciona em alguns locais, ele não funciona muito bem na Flórida, tá? Por que você acha isso, Carlos? Por quê? O que você acha que depõe contra? Eu pergunto por quê, porque os proprietários das casas normalmente colocam no inventário do Airbnb. Mas eu não sei na prática se tem alguma coisa. Primeiro, todo mundo lá, né? Vou primeiro falar para o seguinte, porque o Airbnb ele confia no que o proprietário vai fazer, tá? Mas em muitos casos o proprietário está alugando em curto prazo em locais que ele não pode alugar. A Flórida ela é muito restritiva quanto a isso. Repito muito, a gente faz muita besteira aqui em Miami, eu quero aqueles condomínios de Sunnyland, aquele você não pode, é proibido. Mas tem gente que está alugando. Só que se descobrirem, você vai entrar num problema muito sério. Qual o problema? Não é do dono? Não, eles vão fechar o apartamento, você não vai entrar. Tuas compras vão estar lá, teu passaporte vai estar lá, ficar tudo. Isso acontece? Acontece direto. Eu já tive que resolver problemas de pessoas conhecidas, tá? Que insistiram na história, tá? Que até agora estão sem ver, há mais de 3, 4 anos, sem ver o passaporte, as compras e tudo que tiveram. Porque a galera já mira, tá? É brasileiro, deu um tampinho, começou a fazer compra, encheu o apartamento, pum, corta. Não pode subir. Não pode subir. Como não pode subir? Não pode. Anulam o contrato porque é ilegal. É ilegal. Então, e aqui, eu sei, a Aventura tem restrição, você não pode. Como, Carlos? Zoneamento? Exatamente. Daí é o seguinte, Orlando, existe também um zoneamento. Orlando também existe. Orlando não é todo lugar, né? Não é todo condado que você vai conseguir. É uma faixa que rodeia a região da Disney, tá? Mas, por exemplo, não existe opção de aluguel de curto prazo perto da Universal, porque o condado de Orange tem sérias restrições, tá? Não existe... Você vai conseguir de Kissimmee para baixo, você consegue, né? Kissimmee, Davenport ali. Isso. Ali é onde está centrado a maior quantidade de casas ali. Mas essa é uma faixa que tem um zoneamento especial, exatamente a expressão que o Orlando usou, zoneamento. Tem o zoning para short-term rentals. Não é só isso, não é só o zoning. Daí, além do que, o condomínio
o condomínio tem que expressamente autorizar ou não. Tá? Expressamente autorizar ou não. E por isso, é claro, tem empresas bem sérias, e essa indústria, eu já expliquei isso para vocês também, falei antes, é uma indústria antiga em Orlando, porque como o turista inglês, ele passa mais de 30 e poucos dias, 35 dias em Orlando, eles já desde 20, 30 anos atrás diziam assim, não, gastar todo esse tempo no hotel é muito dinheiro, queriam alugar em grupos casas. E daí vieram alguns ingleses e começaram a fazer isso como operadores. Tá? Investiam nas casas, compravam as casas e começavam a alugar para os seus compatriotas. Tá? E nasceu essa indústria lá. Tá? Então, daí eles começaram, inclusive, a desenvolver condomínios específicos. E daí a gente vai falar também de condomínios, mas um dos primeiros grandes exemplos é o Windsor Hills, que muita gente conhece. Tá? O Windsor Hills era um condomínio que nasceu com esse intuito. Tá? E tem vários casos, claro, tem outras coisas, outros condomínios legais, tá? Mas é uma indústria que nasceu nessa necessidade e que daí esses operadores começaram a desenvolver. E são operações extremamente sofisticadas. São operadores que, por isso que é diferente, melhor do que usar um Airbnb. Você chega numa casa dessa com um operador desse, precisa de alguma ajuda, furou um cano, deu algum problema numa lâmpada tal, você liga, eles têm uma equipe já. Uma administradora. Né? Equipe que é diferente de você pegar uma casa daquela pessoa que a pessoa ali tem 2, 3 casas em Orlando e aluga direto. Ok, até onde. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Eu não sei, vocês podem falar melhor do que vocês estão aí, mas a grande maioria das pessoas que compram casa para alugar, aí, principalmente internacional, acabam colocando a casa em grandes administradoras. Master Vacation, essas que você conhece, Dives e tal. Porque o cara sozinho, ele vai ficar dependendo mesmo de Airbnb para alugar. E outra, se der um pepino na casa o cara não tá lá, como é que resolve? Né? Exatamente. Então eles acabam colocando... Tem muitos, Eric, tem muita gente, eu conheço várias pessoas vêm atrás de mim para, eu tenho umas 2 casas, queria fazer uma parceria. Por quê? Mas não tem. Não, o cara tem, mas ele tem uma administradora. Quando a pessoa aluga a casa, se der um pipoco... Não, Eric, tem muita gente que quer evitar isso aí. Só que eles esquecem o seguinte. Que tem que pagar, né? Ele coloca no Airbnb só, por exemplo, já dá o vírus. A administradora também tem outra coisa. As administradoras, elas promovem, elas têm todo o interesse de promover o aluguel. Então, elas têm toda já um know-how de marketear, tá? Essa tua... Então, a outra coisa que eu posso te garantir é que você pode até economizar, se não quiser fazer com a administradora, você pode economizar na comissão deles, mas vai perder completamente a ocupação. Tá? Essas administradoras, elas conseguem ocupar a tua casa muito bem. E a outra coisa, você vai perder em noite de sono, tá? Porque se um hóspede desse teve algum problema lá, quem tem que resolver é você. E outra coisa, não tem que dizer assim, mas eu não sabia. Não, você tem que resolver. Você tem um contrato de aluguel. Porque daí você começa a ter um problema legal aqui. Então, não é brincadeira. Você precisa, então... Para esse atendimento, existe toda uma necessidade de atender esse hóspede, tá? Eles têm uma estrutura e tomam esse cuidado. Então, cara, você não tá nem aí. E olha, eu já são 13 anos que eu não... e mesmo assim, às vezes você tem algumas coisas que você tem que se incomodar, tá? Às vezes acontece, Agora, uma outra coisa que é bom falar também... que é o seguinte, caso a pessoa que está alocando a casa, né, não queira ir numa agência como Tio Orlando, que tem várias casas lá, no próprio site dele você consegue buscar lá, né, várias casas e tal. Aí o nego vai e pega ali no Airbnb, procura pelo preço, né, o filtro é o preço, e eu conheço gente que acabou ficando em casas, em áreas, assim, muito longe, cara, muito longe, mas pagava barato na casa, tá? Sem dúvida pagava barato na casa, mas era uma casa já com 30 anos, de construção, cara, bem afastada e tal. Então tem que tomar cuidado com esse ponto também. Exatamente. Sabe? Ver no mapa direitinho onde estão as casas, pergunta, manda mensagem pra gente, meu amigo tá querendo alugar uma casa em tal lugar, a gente vai dar uma olhada, ver se o bairro ali é bom. Eu vou até tomar a liberdade de comentar
existem marcas, os condomínios são quase como marcas, tá? E a partir do momento que você diz assim, eu vou para esse condomínio, vocês vão estar numa situação bem melhor. Eu vou dar, seguindo um mapa, tá? Primeiro nome. Taca algumas. Story Lake. O Story Lake fica ali na Osceola Parkway, tá? É uma excelente opção, é um condomínio novo, tá? Acho que é o mais procurado hoje, tá? Né? Ele é um condomínio novo, ele tem uma estrutura legal, tá? Tem uma estrutura legal, é seguro, tem uma condição de você estar perto do loop ali para compras, como também você pode descer direto ao Osceola Parkway para chegar já na região da Disney. É bem legal. São casas da Lennar, tá? Uma coisa mais é um pouco mais estanque assim, mas é bem montadinho. Eles têm inclusive as opções de uns condomínios, eles chamam de condo, né? Que são apartamentos, tá? Bem legalzinho, fantástico. São bonitos os apartamentos lá. Windsor Hills, que é o mais antigo, que também tem apartamentos, tem townhomes e tem casas, tá? Esse é talvez um dos mais antigos que tem. Bem próximo da região da Disney, bem próximo da região da Disney, vale a pena. West Lucaia, que é um de brasileiros, tá? Que é de townhomes, tá? Que é bem bonitinho, ele fica um pouquinho mais afastado na 192 lá para passando o Animal Tem West também. West Lucaia. Tem dois. West Lucaia, depois aqui é mais novinho, fica mais pro oeste da 192 lá para depois da área do Flamingo Crossing, tá? Mas é arrumadinho, é simples na estrutura, mas bem legal, você vai estar bem... Tem o Emerald Hills, que fica perto do Windsor Hills, que também é um dos mais antigos, tem casas com várias opções, tá? Claro, eu gosto tem que falar, para mim, vou falar assim, é o melhor de todos, o Reunion Resort, que é para quem quer, além de tudo, tem uma estrutura de golfe, tem parque aquático, é uma estrutura de resort daí, o Reunion Resort, e você também tem opções de casas tem casa de 14, não, tem casa de 18 suítes, como tem tem várias casas de 12, tem 9 suítes, tem vilas de 3 dormitórios, tem apartamento de 1 quarto, tem várias coisas lá, então isso é bem legal. Tem o Anchor, que é do lado do Reunion, o Anchor, que é recente, por sinal, aquele ficou famoso ultimamente na virada do ano, porque foi lá que ficou o ex-presidente brasileiro, ficou lá e dava fila, tá? O Anchor lá tem um parque aquático, também uma estrutura bem legal, novinho, tá? E tem o Solterra, que é um pouquinho mais afastado, perto de Reunion também mais afastado, mas também tem uma estrutura muito legal, muito bem montada, as casas são muito boas. Eu sempre digo, se você focar nessas marcas, você dificilmente vai errar, tá? Mas tem outros também, né, cara? Tem o Compass Bay, que é bom. Tem o Regal Oaks, Veranda Palms, quem mais? O Encantada, também o pessoal costuma vender bem. Sai bastante do Encantada. Sabe que Eric? Paradise Palms. Esses são, assim... Essa lista que eu te falei são os mais indicados. É o que eu combina bem duas coisas: o condomínio com os administradores. Tá. Essa é uma razão, porque há uma confiança. Eu posso ficar tranquilo, inclusive nas opções de administradores que tem lá, sabe? Inclusive via agência de viagem, quando pegar, eu sei que vai estar. Porque o Orlando, por exemplo, não é o Orlando que faz a administração da casa. O Orlando tem parceria com os administradores lá, tal, e são administradores, sabe, confiáveis. Empresas grandes, a gente tem conexão, tá? API, nosso site e tal. Exatamente. Tá? E inclusive, só que o risco é porque muitas vezes o próprio Airbnb e o HomeAway fazem distribuição para esses administradores. Só que o meu problema é dizer o seguinte: primeiro, eu sei que o preço com o administrador vai ser melhor. E segundo, às vezes eu não sei se tá ou não, tá? Então eu prefiro vamos indicar o Orlando sabe? Sim, faça com os administradores, é mais fácil. Um outro ponto também que muita gente... Assim, como eu sou turista, né? O Orlando mora em Orlando, o Carlos mora em Miami. Eu sou turista, eu tenho ficado muito em casa. Faz tempo que eu não fico em hotel, assim. O último hotel que eu fiquei foi uma casa. É praticamente uma casa. Apartamento, então, né?
Mas assim, não dá para falar que foi um quartinho de 30 metros quadrados com 2 camas queen. Não posso falar isso. Então, assim, muita gente vem me perguntar, mas quais são as vantagens e desvantagens e tal, né? Eu acho que a gente já falou bastante das vantagens, o Carlos falou muito bem aí da economia, conforto, né? Uma coisa, isso é o básico, assim, da vantagem. Agora, tem desvantagem? Tem desvantagem. Então, por exemplo, se você está querendo sair de férias e você não quer pegar numa toalha para lavar, não quer arrumar cama, não quer lavar um prato, aí uma casa pode ser que não seja para você, tá? Pode ser que não seja para você. A não ser que você vire e fale assim, ó, todo mundo vai cooperar, vamos comprar uns pratos descartáveis, uns copos descartáveis e tal. A gente passa no mercado, compra uma pizza, os Estados Unidos é bem prático com isso, né? Tem muitas opções. Muito prático. Agora, uma outra coisa também que eu vejo é que é o seguinte, cara, americano, diferente do brasileiro, põe na máquina de lavar prato tudo. A gente não, aqui você separa Tupperware, separa não sei o que e tal. A lava-louça americana, você põe tudo. É impressionante. O The Groove, por exemplo, que eu fiquei lá, nós pegamos Covid e ficamos dentro do quarto, né? Então, você imagina, uma semana depois, chegou uma hora que eu falei, não vou mais lavar louça, chega. A mulher, cara, quando foi fazer a limpeza, eu vi ela de longe, ela socou tudo, até canudo. Canudo de plástico, canudo do McDonald's, assim, ela colocou lá dentro, fechou a máquina, ligou e pronto. Então, tem uma facilidade muito grande. Agora, realmente, você vai ter um trabalho a mais ali, dar uma esticada na cama. Tem o ônus e o bônus, né? Exatamente. Né? Agora, eu não acho que isso seja um fator impeditivo. Aí muita gente fala assim, mas não vai ter uma limpeza na casa. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Os 2 meus amigos aqui, eles moram em Orlando. As casas em Orlando, elas são lacradas. Então você vai juntar pó. Porra, não junta, porque você não abre janela. Não, entendeu? A casa é lacrada com ar-condicionado ligado, pressão normal, positiva. Né? Lixo de uso lixo normal. Sim, mas eu digo assim, pó, essas coisas que o brasileiro tem, ficar passando pano toda hora, não sei o que e tal. Cara, não tem isso, não junta. É difícil. Vai ter a sua cabelo, papelzinho, coisinha, né? Principalmente quando tá com criança, acaba juntando. Mas não suja assim, que você fala, não, nossa, a casa tá imunda. Não fica. Mas sabe o que é? Por isso que é importante. Então, eu acho que muita gente fala assim. Eu sempre respeito muito a experiência de cada um, né? Então, não dá para taxar e dizer assim, ó, faça isso, faça aquilo, vá para casa. Aí a viagem de cada um. Tem gente, é o seguinte, eu falei, tem gente que trabalha um monte durante o ano inteiro na sua casa e quando tá indo, vai de férias agora, ainda vou ter que lavar a louça, lavar a roupa. Não, eu quero uma camareira. E tem todo o direito. Entendeu? Eu quero a condição de sair do quarto e quando eu voltar tá tudo arrumadinho. Então, essa é uma coisa muito importante. É para cada um. Porque eu acho que o pessoal tem que pensar o seguinte, muita gente, por isso, e o Eric acertou muito quando falou o seguinte, não faça isso na sua primeira ida a Orlando, pelo amor de Deus, tá? Você pode errar feio, tá? E errar feio numa viagem cara é ruim, tá? Então, muita gente vai ser, porque é a maneira, escolher a casa por ser simplesmente uma opção econômica é um erro. Tá? Não é pelo valor, né? Não é pelo valor, é pela experiência, é outra história, tá? É outra história. Então, eu volto a falar, pela maneira que pode acomodar um grupo, ou maneira que pode acomodar a sua experiência de viagem, é totalmente diferente. Só porque aquela coisa, não, porque eu vou alugar a casa que é mais barato. Galera, tem hotéis, tem esquemas que você vai pagar. As casas pequenas, as casas de 3, 4 dormitórios, é pequena? Para a indústria de short-term rental, 3 e 4 quartos é pequeno, tá? Essas casas, elas competem em valor com diária de hotel, tá? Com diária de hotel. Então, e tem hotéis, eu destaquei, sempre falei para vocês, ainda foi agora em dezembro que eu tive. Foi em dezembro, ainda mais os mais novinhos, melhor ainda, os Residence Inn da Marriott, tá? São normalmente quartos grandes, com cozinha, tudo. Você tem uma opção legal para ficar confortável lá, bem confortável. E os Residence Inn, pelo nome mesmo, Residence Inn, né? Eles são pensados no que eles chamam de um longer stay.
tá? No longer stay. Então, tem opções, inclusive, de hotel. Então, pondere bem, porque a casa não é para ser uma solução econômica só. Ela pode até ser, mas ela não é por isso, tá? Ela é mais perceptível quando é em grupo, como a gente está falando aqui. Quando é em grupo, essa percepção de custo acaba sendo mais fácil de enxergar. Uhum. Mas mesmo com uma família... Meu caso, por exemplo, primeira vez que eu tive experiência com casa, eu tava no treinamento e tinha 2 noites em uma casa. Cara, eu fiquei encantado. Sala grande, era uma casa com 11 quartos, sei lá. Sala grande, mesa de jantar, cozinha americana bonita, estrutura maravilhosa, você abria piscina, você fala, caramba, que legal isso aqui. Quando eu vim a primeira vez com família depois dessa minha visita, eu pensei o seguinte, bom, nós somos em 4, eu tenho 2 filhas, né, pequenas, inevitavelmente eu tinha essa questão de preparar um tipo de comida, alguma coisa para a criança, focado na criança. A gente não vem para cá para fazer comida, mas tem casos que é inevitável, né? Ou faz ou vai para os restaurantes brasileiros para achar alguma solução. Hoje em dia tem as empresas que fazem as marmitinhas para as crianças, acaba facilitando também, né? Mas aí quando eu vim a segunda vez, e minha sogra vinha junto com a gente, quando a gente vinha turismo, e aí eu falei, vou ficar numa casa para ver como é que elas acham, né? Nossa, é que o Carlos falou exatamente, não é o preço, gente, o espaço, a comodidade, e principalmente assim, a sua... Como é que fala? A sua que você fica mais à vontade na casa, né? Você não tá preso a ninguém, encontrar alguém, assim, abrir uma porta de um quarto e encontrar logo de cara alguém de um quarto, uma camareira, nada. Você praticamente não vê gente. Claro que os condomínios têm movimento de turistas e tal, mas a privacidade, essa palavra, a privacidade também é maior. Sim. Né? E foi tão encantador que eu acho que isso foi um dos motivos que também motivou a gente a vir a morar aqui, porque a gente ia voltar para o Brasil no apartamento fechado. Não, tipo... e tem situações tipo o seguinte, vamos pensar, eu estou indo para Orlando durante o Natal, tá? E a gente sabe que muita gente fala assim, mas não vão promover uma festa de Natal em tal lugar, tal lugar? Não, tem, ele vai ter decoração de Natal e tudo, é lindo o Natal. Só que não existe. A festividade do Natal, como a gente está acostumado, é diferente. Até porque eles comemoram no dia seguinte, durante a manhã, quando acorda, todo mundo de pijama. Tá? Aquela história é bem diferente. Sim. Se você estiver no hotel, você vai sentir isso mais. Se você estiver numa casa, você consegue fazer o seu Natal. Tá? É uma mesma coisa para o Réveillon. Até porque o Réveillon não é tão festivo, também é outra coisa diferente e tal. Ótimo, faz a sua festa na casa, faz um churrasco, alguma coisa, tá? E até vocês vão descobrir o seguinte, é uma indústria que se desenvolveu tão bem que tem opções. Eu conheço essas casas que eu falei, a casa que eu falei que a gente foi visitar, algumas casas que a gente visitou naquela vez, Orlando, são casas que competem com parque, tá? Compete com parque, porque a galera... É capaz de ser ofensa não querer sair da casa. Mas sim, é extremamente normal. E às vezes, vamos dizer, não é a estrutura só do laser tag ou da casa, às vezes um simples quarto. Conforto. Simples quarto. Tem uma casa específica que tem um quarto que tem um você foi comigo, né? Sim, que é um da Star Wars, tá? Que é o beliche e tal, que a gente sabe, tem gente que criança que diz, não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui. Tá? Quero ficar aqui. É um apelo diferente. Tá? A minha filha pequena, quando a gente veio, ficou no Art of Animation, no quarto do... Ela falou quarto do Simba. A gente tava lá no meio do parque. Ela falou, mãe, quero ir pro quarto do Simba, não quero ficar no parque. Exatamente, tem um apelo para eles. Tem um apelo grande. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Orlando tem muitas opções de hospedagem. Né? Tem do hotel mais econômico, que você vai pegar um quarto de 25, 30 metros quadrados, que tem 2 camas queen, um banheirinho pequeno. Tem hotéis que o quarto parece um apartamento, que nem o The Groove que eu fiquei, Floridays e N outros aí. O Carlos recentemente fez um post de hotéis com cozinha e tal. Dá uma checada lá, ficou bem legal. Que você também, vai estar muito bem hospedado e tal. E tem as casas. Tem as casas. Em tudo vai ter os prós e os contras. Tá? Em todo lugar que você for vai ter o ponto positivo, o ponto negativo. O que você precisa pesar? Primeiro, teu bolso. Segundo, o conforto da tua família.
a privacidade, como o Orlando falou, a flexibilidade de ir e vir, de ter um espaço um pouquinho maior, entendeu? Aquele dia que, de repente, você fala assim, não, nós vamos acordar um pouco mais tarde que nós vamos fazer compra hoje. Só que você está num quarto de 25 metros quadrados, cara, e o teu filho acorda às 6h30 da manhã. E aí? Como é que você faz? Se você está numa casa, você fala, filho, acordou? Às 2 da manhã, né? Pois é, e aí, cara? E não pode fazer nada, aquele silêncio, você quer tomar banho, as crianças estão dormindo e tal. Então, é complicado. Então, tem todos os lados aí, você precisa pesar direitinho o que é melhor para você. Eu, particularmente, gosto muito de ficar em casa, muito. Se eu tiver que ficar em hotel, eu fico num hotel que tem cozinha completa. Tá? Não dá. Para mim, assim, essa questão do conforto, de ter um espaço para poder sentar um pouco e dar uma relaxada e tal... Cara, vai chegando a uma certa idade, né, Carlos? Porra, cara, você... Porra, legal ele. Chegou a uma certa Carlos. Idade, né, Carlos? Fala aí, né, Carlos? Você vai precisando, colocar os pés pra cima, passar um Bengay nas pernas, porque o negócio tá bravo. Não, mas eu acho que é importante. Cara, você se lembra o que aconteceu comigo quando eu peguei ainda era variante, estava ainda mais ou menos, o pessoal ainda estava com bloqueio no Brasil, tudo foi quando eu peguei o Covid em Orlando, eu fiquei numa casa, 12 dias trancado lá, tá? 12 dias lá. Vai fazer, duro, cara. Era uma noite num quarto, era assim, igual eu dormia aqui. Imagina, cara, teve um seguidor que botou lá no grupo, eu Disney no Facebook, assim, o que vocês acham do Motel 6? Ou alguma coisa assim, chama Motel 6, fica na International Drive. Sim. Aí eu falei, caceta, meu Motel 6, deixa eu ver onde fica isso, né? Eu entrei no Google para ver, Motel 6, achei lá na International Drive, e aí eu peguei para a pessoa e falei assim, olha, nunca fiquei, assim, não recomendo. Cara, né, mas por que você não recomenda? Eu falei, não, porque assim, é um hotel extremamente econômico, né? Aqueles quartinhos virados para a rua, não tem nem um portão, não tem nada, cara, não tem nada. Você entra no hotel, pega a chave ali num quiosque e pronto. Ah, mas aqui é um dos hotéis pet friendly, né? Eu quero levar meu cachorro. Mas não, tem vários pet friendly. Aí foi o que eu falei para ela. Eu falei assim, olha, tem vários hotéis pet friendly, inclusive casa. É difícil, sim. Não é tão fácil de achar. Não é tão fácil, mas tem sim. Mas você consegue casa sim pet friendly. Eles vão te cobrar uma taxa de limpeza a mais, tal, mas você consegue. E aí, aí eu falei para ela o seguinte, eu falei, ó, eu imagino que você deva estar indo com a tua família. Então imagina assim, você, marido, 2 filhos e um cachorro. Puta vida, cara. Uhum. Porra, imagina um Golden Retriever de 70 quilos dentro de um quarto do Motel 6. Foi oportuno para você falar isso, que muita gente não entende, é engraçado isso aí, né? Muita gente me fala assim, não, Carlos, eu vou de qualquer jeito, mas cuidado que tem casa que não vai permitir, outra casa que não vai permitir, mas eu tenho a permissão. Ok, mas a permissão não entra na propriedade privada. Como assim? Não, você tem a permissão de estar com um pet de serviço em áreas públicas. Privada, não. Se o dono da casa não quer, você não vai entrar. Tá? Se Exatamente, o dono do hotel não quer. Tem muita gente tem que entender mesmo. Mas eu tenho licença para viajar. Ótimo, perfeito. Só que tem lugar que não vai aceitar. Tá? A licença ela não sobrepõe o direito da propriedade, tá? E do dono da propriedade. Então, por isso a galera tem que sempre pesquisar muito bem isso aí. Só que para esse caso específico, Eric, tem um montão de opção. Pet friendly. Tem Residence Inn, acho que a maioria dos Residence Inn é pet friendly. Tem um montão de opção. Tá? Várias coisas. Tá? É isso aí. É isso aí, meus queridos. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Vocês que estão assistindo a gente até agora, muito obrigado a todos que estão aqui assistindo. Alguma dúvida? Entra lá, Conexão Flórida, lá no Instagram, manda uma mensagem pra gente, deixa o seu joinha aqui embaixo. Todo mundo, vai, os 3, vai, faz aí, o joinha. Isso. Pronto. Faz o joinha aí, deixa aqui.
Orlando, e você tá usando não só a câmera, mas aquela lente também? Sim. Essa 16, eu vi que Sigma, tá fazendo um foco automático ali, ó. São 3. Você também, né, o Eric? Você tá com a Sigma? Tô. Né? Tá, então são 3 Sigma aqui. Oferecimento. Sigma, da Sigma 16mm 1.4. Que não. Pô, vamos fazer um apelo, né? Ô Sigma, patrocina nós, né? Manda umas câmeras pra nós, umas lentes pra nós. Lente, é isso aí, seria bem-vindo. Mas, meus amigos, para todo mundo que está nos assistindo, então lembrando para deixar o joinha, lembrando para seguir a gente no canal do no Conexão Flórida, tá também no Ponto Orlando também, mas no Conexão Flórida, clicar no seguir, clicar no sininho, tá? Não esquecer que para todas essas nossas conversas aqui, a gente tem o tioorlando.com.br/conexão, nosso sistema de serviço de viagem via o Tio Orlando, tá? Via o Tio Orlando. E foi assim, foi a nossa live Malina Boazinha, tá? A gente... Foi muito bom. Eu queria só comentar com vocês, eu acho que a gente vai ter mais um... Nós vamos entrar numa fase, Orlando e... Agendas, né? Que vai complicar a agenda a minha vai complicar bastante, tá? Eu sei que do Orlando também. Eu sei que talvez, galera, a gente possa falhar em algumas datas agora, daqui para frente, mas matem a saudade assistindo os programas antigos. Sabe a gente não abre umas lives no Instagram. Aí, exatamente. E tem uma ideia, a gente tem uma possibilidade de estar junto agora no começo de julho, né? O Modesto vai fazer uma bagunça aí, vamos ver. Eu sei que são semanas intensas para mim agora daqui para frente. Tem gente pedindo encontro, né? Oi? Conexão, hein? Tem gente pedindo encontro no Conexão, né? Já perguntaram. E aí? Vamos começar a ver aí quem vai estar em julho e fazer de novo, né? Eu só poderia colocar aqui se vai vir em julho. Quem tiver por aqui em julho e tal, eu vou estar, Orlando, só para tu saber, eu vou estar agora em junho, mas no começo de julho eu vou para pedir a benção, né? Vai estar o Eric aí, não posso perder. Mas só que tá rolo. A Candy e o Pedro estão viajando e tem a mudança do Pedro já também. E o pessoal tá bem. Loucura aí. Tá bem correndo. Muita coisa. Muito intenso. Isso aí. Show. Meus amigos, muito obrigado. Tudo de bom, galera. Um beijo no coração. Tchau, Valeu. tchau. Tchau. Got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead, if you're miles and miles from your nice warm bed, so just remember what your old pal said, son. You've got a friend in me. 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 You've got troubles, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through, 'cause you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's just me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in